Para ilustrar os desafios futuros, imaginemos um cenário hipotético que ninguém está discutindo abertamente ainda. Desde o início dos anos 60, a Força Aérea do GOA tem controlado os céus em todos os grandes conflitos envolvendo os Estados Unidos. Na Coreia, o controle do espaço aéreo foi estabelecido após os primeiros meses de hostilidades. No Vietnã, apesar das dificuldades técnicas, a superioridade fundamental não foi contestada. Nas operações no deserto, as aeronaves americanas mantiveram o controle total dos céus durante 42 dias. E no Iraque a situação repetiu-se. Os estrategistas militares do GOA construíram uma doutrina militar moderna em torno da superioridade aérea. Sem esse domínio, a doutrina desmorona. Surge a pergunta: o que acontecerá se as aeronaves inimigas conseguirem atacar as tropas americanas? O que acontecerá se os comboios americanos não puderem mover-se sem o risco de um ataque aéreo? O que acontece se um grupo de porta-aviões for atingido por um míssil? Isto não é ficção científica, mas sim um cenário que analistas americanos estudam no contexto de um hipotético conflito no Estreito de Taiwan. A Força Aérea Chinesa está equipada com caças de quinta geração, de codinome J-20, que possuem capacidades furtivas. Estima-se que seu número chega a 150 unidades e a produção continua. Os sistemas de defesa aérea baseados em terra, como o QG-9, são construídos sobre C-300 e cobrem grandes áreas. Os mísseis antinavio DF-21D foram especialmente desenvolvidos para destruir porta-aviões. Num conflito tão hipotético, a Força Aérea do GOA não teria a oportunidade de operar impunemente no ar. Eles terão que obter vantagem aérea durante os combates. É por isso que os Estados Unidos estão a investir em novas gerações de armas de combate. Surgem os caças da série B-21, bem como uma ampla gama de mísseis F-35, produzidos em grandes quantidades. Além disso, o investimento em guerra eletrónica e em armas hipersónicas está a crescer. A aviação americana não está se degradando, está-se preparando para uma guerra diferente, não aquela que travou nos últimos 30 anos, mas para um conflito com um inimigo que também sabe voar. Novos projetos como F-22 e F-35 representam a quinta geração. Eles combinam tecnologias furtivas, velocidade de cruzeiro supersónica e sistemas de informação avançados. O que vem a seguir? A sexta geração não é mais apenas um avião. É todo um sistema. O programa NGAD, abreviado Next Generation Air Dominance, é uma iniciativa americana para criar um caça de sexta geração. O que se sabe sobre este programa? Em primeiro lugar, as futuras aeronaves funcionarão em pares ou em grupo com alas não tripulados. O conceito, chamado de Low Wingman, envolve um caça tripulado pilotando vários drones autónomos que assumem as missões mais perigosas, reconhecimento, primeiro ataque e interferência. Em segundo lugar, o sistema utilizará algoritmos de inteligência artificial que ajudarão o piloto a tomar decisões, mas não o substituirão completamente. Isto corresponde ao nível atual de desenvolvimento tecnológico. Em terceiro lugar, é possível que a velocidade hipersónica ou próxima dela seja alcançada. Essa velocidade muda fundamentalmente as táticas das batalhas aéreas. Em quarto lugar, está prevista a introdução de armas de energia, lasers e armas ferroviárias. À primeira vista, isto parece ficção científica, mas o progresso nesta área é real. As estimativas preliminares de custos para o projeto NGAD chegam em 300 milhões de dólares por aeronave. Isto é comparável ao preço de um caça B-21. Assim, a aviação fica mais cara e o número de aeronaves é reduzido. No entanto, as máquinas restantes tornam-se mais inteligentes, mais rápidas e mais mortíferas do que quaisquer modelos anteriores. Este não é o fim da era dos pilotos, mas sim a sua transformação. O piloto deixa de ser apenas um piloto. Ele se transforma em um comandante de enxame aéreo, uma pessoa que controla simultaneamente várias máquinas, toma decisões estratégicas e deixa as táticas para sistemas automáticos. O céu do futuro será diferente do céu de hoje e certamente não será igual ao céu de ontem. Novos desenvolvimentos estão mudando a forma como um piloto interage com uma máquina, como uma aeronave se esconde do radar e como um porta-aviões moderno fornece projeção de força. O capacete usado pelos pilotos de quinta geração é mais do que apenas uma concha protetora. Este é um sistema capaz de projetar uma imagem do espaço circundante diretamente no visor. 6 câmaras de alta resolução localizadas ao redor do perímetro da fuselagem registram tudo o que está ao redor. Ao olhar para baixo, o piloto vê o sol através do piso da cabine. Ao virar a cabeça para trás, obtém uma imagem do que está acontecendo atrás da cauda. Esta não é uma comparação figurativa. A imagem na verdade muda o ângulo de visão dependendo da posição da cabeça. Essa capacidade altera as táticas de combate aéreo, permitindo ao piloto navegar sem precisar virar a aeronave. No entanto, os primeiros exemplos do capacete sofriam de atraso de imagem. Com movimentos rápidos da cabeça, o sistema não teve tempo de atualizar a imagem e o cérebro recebeu dados inadequados. Isso levou à desorientação espacial, que já causa desconforto no solo,
mas pode se tornar fatal em voo a velocidades superiores a 1800 km por hora. Além disso, os modelos originais de capacete pesavam cerca de 2 kg. No solo, tal massa parece insignificante, mas com uma sobrecarga de 9 G, característica do combate manobrável, o capacete acrescentava 18 kg de carga na cabeça. O pescoço do piloto sofreu uma tensão que quase ninguém no planeta experimenta na vida cotidiana. O ajuste individual do capacete também influenciou a precisão da mira. Ao escanear a cabeça a laser, imprimir os travesseiros em 3D e ajustar o capacete, um erro de alguns graus pode se transformar em um erro de vários quilómetros ao lançar um foguete. Versões posteriores eliminaram a maioria desses problemas, mas as primeiras impressões deixaram marcas na memória dos pilotos. No entanto, a tecnologia provou ser eficaz. Um piloto de quinta geração pode apontar um míssil com um simples olhar, sem a necessidade de virar a aeronave ou manter uma mira separada. Isto dá uma vantagem significativa em combate aéreo real, onde cada segundo é importante. O custo do capacete chega a 400 mil dólares, e esse valor reflete não só o preço dos componentes, mas também o custo para garantir que o cérebro humano consiga acompanhar a velocidade da máquina. Às vezes o cérebro não tem tempo e o sistema enfrenta limitações. Esta relação entre homem e máquina continua a ser um fator-chave no desenvolvimento de futuros sistemas de combate. O próximo exemplo é um helicóptero que se tornou um ícone do exército americano. O U-60 Black Hawk é conhecido por seu formato distinto e presença em operações em todo o mundo. Durante os seus anos de serviço, viveu conflitos nas Caraíbas, em África, na Ásia Central e no Médio Oriente. É por isso que os militares do GEO investiram milhares de milhões de dólares na sua modernização, tentando torná-la menos visível para o inimigo. No entanto, mesmo o sistema mais avançado não consegue eliminar completamente a pegada térmica do motor. Dois motores turboeixo General Electric T7 geram uma potência total de cerca de 3.000 cavalos. Os gases que escapam atingem temperaturas de mais de 600 graus Celsius. Esta temperatura é visível no infravermelho a distâncias superiores a vários quilómetros. Para ocultar a assinatura térmica, o exército utiliza vários métodos. O primeiro são os supressores de infravermelho, como o sistema de supressão de infravermelho UV. Eles misturam gases quentes com ar frio antes de sair do motor, diminuindo assim a temperatura do escapamento. O segundo método é alterar a forma dos tubos de escape. Em vez de um buraco redondo, o Black Hawk possui fendas horizontais que distribuem o calor por uma área maior e reduzem o pico de temperatura em um ponto específico. No entanto, mesmo quando são utilizados supressores, a assinatura térmica permanece perceptível sob certas condições. Ao pairar sobre um alvo, os motores operam em altas velocidades e as emissões térmicas atingem o máximo. Os modernos sensores infravermelhos de terceira e quarta geração são capazes de distinguir superfícies aquecidas mesmo com uma redução significativa na assinatura. Além disso, os rotores dos helicópteros aquecem devido ao atrito, criando uma assinatura térmica fraca. Em condições de céu noturno claro, quando a temperatura ambiente é baixa, um helicóptero pode aparecer em um termovisor como um ponto brilhante, que lembra uma guirlanda de ano novo. Esses recursos forçam os pilotos a selecionar condições de voo nas quais nuvens, chuva ou neblina reduzem o contraste entre o helicóptero e o fundo. A tecnologia só consegue combater parcialmente as leis físicas, altera a forma da assinatura, mas não a abole completamente. Este princípio também se aplica a sistemas mais complexos, como aeronaves furtivas. O termo aeronave furtiva é frequentemente percebido como ficção científica, mas a realidade da tecnologia furtiva é muito mais prática. Stealth não significa desaparecer completamente, mas sim controlar a assinatura do radar. O radar emite ondas de rádio que ricosteiam no alvo e retornam ao receptor. Uma aeronave furtiva tenta refletir o mínimo de ondas possível em direção ao receptor do radar. Existem várias maneiras de atingir esse objetivo. A primeira maneira é a geometria. O bombardeiro estratégico B-2 Spirit possui uma asa deslizante sem ângulos retos ou elementos salientes. Todas as superfícies são inclinadas para refletir as ondas de rádio para fora, em vez de voltarem para o radar. Isto torna o objeto quase invisível para a maioria dos radares modernos. O segundo método são materiais absorventes de rádio. Revestimentos e estruturas especiais absorvem ondas de rádio, transformando-as em calor. No entanto, tais materiais são sensíveis à umidade, mudanças de temperatura e danos mecânicos, o que pode reduzir a sua eficácia. O terceiro método é ocultar o escapamento do motor. Os motores são uma fonte poderosa de radar e assinatura térmica. Em aeronaves furtivas, eles são colocados profundamente na fuselagem, e as pás da turbina, que refletem as ondas de rádio, ficam ocultas tanto quanto possível da irradiação direta do radar. Estas medidas tornam o avião um alvo difícil para radares de ondas centimétricas, que são frequentemente utilizados em sistemas de orientação de mísseis. No entanto, radares de ondas métricas, como o P-18 soviético e seus análogos modernos,
usam outros comprimentos de onda para os quais a geometria da aeronave furtiva é menos eficaz. Por esse motivo, essas aeronaves raramente voam em áreas onde operam poderosos sistemas de radar de medição. O stealth também não esconde a aeronave de sensores ópticos, acústicos e sistemas de rastreamento passivo, que apenas recebem sinais e não os emitem. Portanto, sob certas condições, uma aeronave stealth pode permanecer vulnerável, apesar da sua invisibilidade ao radar. Uma das aeronaves furtivas mais famosas é o F-22 Raptor. Em termos de manobrabilidade, furtividade e armamento, é considerado o melhor interceptador do mundo. Porém, na realidade dificilmente voa. O programa de produção foi concluído em 2011, e o Congresso encerrou após a produção de 187 unidades, embora 750 estivessem planejadas para serem construídas. O motivo oficial foram os enormes custos. Uma aeronave custou cerca de 350 milhões de dólares, levando em consideração o desenvolvimento. Outra razão foi a mudança nos objetivos estratégicos após o colapso da União Soviética. O Raptor foi originalmente concebido para combate aéreo de alta altitude com mísseis de longo alcance, mas os conflitos modernos na Ásia Central, no Iraque e na Síria requerem aeronaves de ataque e veículos aéreos não tripulados, em vez de aeronaves de superioridade aérea. Um problema técnico também complicou a operação do Raptor. Em 2010 e 2012, vários pilotos experimentaram hipóxia na cabine devido a falhas no sistema de fornecimento de oxigênio. Um dos pilotos, o tenente-coronel Jeffrey Haney, morreu no que se acreditava ser uma possível privação de oxigênio. Após o incidente, os voos foram restritos em altitude e os pilotos começaram a usar oxímetros de pulso. O sistema foi redesenhado e o problema foi oficialmente declarado resolvido. Hoje, o Raptor participa de exercícios e às vezes aparece em pontos críticos, mas não se tornou uma aeronave de combate em massa, apesar de suas características marcantes. Consideremos o avião de ataque ATEN, popularmente conhecido como Warthog. Esta aeronave possui um enorme canhão no nariz, velocidade lenta e alta capacidade de sobrevivência. Os pilotos adoram-no pela sua fiabilidade e capacidade de apoiar as forças terrestres. No entanto, nas condições do moderno sistema de defesa aérea, desenvolvido em 2026, a sua eficácia é drasticamente reduzida. O ATEN voa a uma velocidade de cerca de 700 km por hora, o que é considerado lento para uma aeronave de combate. Em comparação, a velocidade de cruzeiro do F-16 é quase 2 vezes mais rápida. A lentidão do ATEN cria uma vulnerabilidade tática, especialmente contra modernos sistemas de mísseis antiaéreos capazes de atingir alvos a uma distância de 150 a 250 km. Um foguete viajando a cerca de 2 km por segundo pode atingir um ATEN voando a 700 km por hora em menos de um minuto. Sistemas de curto alcance, como o Pantsir, são capazes de atingir um alvo a uma distância de até 20 km. A-10, para se aproximar do canhão GAU-8, você precisa voar pela área afetada do Shell. Porém, em situações reais de combate, o ATEN geralmente não opera sozinho. Baseia-se na supressão das defesas aéreas inimigas por aeronaves especializadas que destroem radares e lançadores, bem como no apoio de caças pesados que limpam os céus dos interceptadores inimigos. Com a supressão completa da defesa aérea, o ATEN demonstra alta capacidade de sobrevivência, um casulo de titânio ao redor da cabine, sistemas de controle redundantes e a capacidade de voar com um motor permitem resistir ao fogo de armas antiaéreas de pequeno calibre, mampads e metralhadoras pesadas. No entanto, na guerra moderna, quase nunca são encontradas zonas sem defesa aérea. Drones de reconhecimento e sistemas móveis restauram rapidamente a cobertura, deixando o ATEN vulnerável. Estas circunstâncias levaram os militares do GEU a considerarem a substituição do ATEN durante muitos anos. Em vez disso, algumas missões incluem aeronaves mais caras mas mais flexíveis, como o F-25, que pode voar mais alto, mais rápido e permanecer menos visível aos mísseis modernos. Assim, o Warthog continua sendo uma grande aeronave para os conflitos do passado, mas na guerra do futuro é um objeto vulnerável, o que não é um insulto, mas reflete limitações físicas. Um dos projetos mais caros da história é o porta-aviões USS Gerald R. Ford. O custo de sua construção ultrapassou 13 bilhões e meio de dólares, o que supera o orçamento anual de defesa de muitos países. O comprimento do navio chega a 333 metros, a largura de voo é de 78 metros e o convés pode acomodar até 90 aviões e helicópteros de diversos tipos. A tripulação é composta por cerca de 4.500 pessoas, das quais quase 2.500 trabalham no comando aéreo, atendendo e apoiando as operações de voo. Os demais tripulantes operam o navio e realizam navegação, comunicações e manutenção. O porta-aviões funciona com reatores nucleares A11-0, que geram cerca de 700 MW de energia, a quantidade necessária para uma pequena cidade. Graças ao combustível nuclear, o navio pode estar em. O drone pode suportar forças G que matariam o piloto. Isto parece atraente em teoria,
mas na prática a maioria dos drones de ataque modernos não são muito manobráveis. O Reaper, por exemplo, voa a uma velocidade de cerca de 350 km por hora, o que é comparável à velocidade de uma pequena aeronave a pistão. É aqui que entra em jogo o principal problema dos sistemas não tripulados. Drones são vulneráveis a interferências eletrónicas. O drone é controlado via rádio. Se o sinal for interrompido, o drone perde a conexão. Dependendo do programa subjacente, ele pode retornar à base, executar o último comando recebido ou simplesmente cair. Situações deste tipo foram registadas no Afeganistão, na Síria e noutras zonas de conflito. Portanto, as grandes potências estão investindo enormes recursos no desenvolvimento de sistemas de interferência eletrónica voltados para drones. A segunda desvantagem significativa é o tempo de reação. O drone recebe comandos via satélite. O sinal sobe para o satélite, depois desce para o operador toma uma decisão e o sinal de resposta retorna ao drone. Essa cadeia cria um atraso de 100 a 300 milissegundos. Em condições normais, o atraso parece insignificante, mas num duelo ele se transforma em uma eternidade. Portanto, uma aeronave tripulada ainda é superior a um drone na velocidade de tomada de decisões. O cérebro do piloto processa informações mais rapidamente do que qualquer canal de comunicação entre o operador e a aeronave. No entanto, a situação está mudando. Estão surgindo sistemas autónomos e inteligência artificial capazes de tomar decisões táticas sem intervenção humana. Isto abre novas possibilidades, mas também levanta uma séria questão ética. Quem será responsabilizado se um drone autónomo matar um civil? A aviação militar enfrenta uma escolha, não tecnológica, mas política e ética. Esta escolha, esperam os especialistas, será feita na próxima década. A aviação militar não é apenas uma coleção de máquinas. Esta é a personificação do potencial tecnológico, económico e político dos Estados. Cada aeronave representa o trabalho de milhares de engenheiros, bilhões de dólares em investimentos e anos de pesquisa. Cada um destes designs representa um compromisso entre custo e capacidade, entre agilidade e furtividade, entre autonomia e controle, entre poder e vulnerabilidade. Não existe arma perfeita. Existem armas criadas para uma guerra específica, num momento específico, contra um inimigo específico. A história da aviação militar é uma história de compromissos constantes. E esta história continua no momento presente, moldando um futuro em que o homem e a máquina agirão como um organismo único, e não como partes separadas. Assim, o desenvolvimento do poder aéreo continua a ser um fator-chave na segurança global e determinará a natureza dos conflitos futuros.